Irmãos, lá em Isaías, referindo-se a Jesus, está escrito: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Que seja este mesmo Espírito do Senhor que repouse sobre nós, agora e por toda a eternidade. Amém. O texto da nossa mensagem é o Salmo deste final de semana, o Salmo de número 33, se alguém quiser abrir, Salmo 33, versículos 12 a 22. Vou fazer a leitura do mesmo, Salmo 33, versículos 12 em diante. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para ser a sua herança. O povo que ele escolheu no Antigo Testamento era o povo de Israel. Isso ninguém tira deles. Era o povo pelo qual Deus havia de fato preparado para que fosse uma grande bênção para as outras nações todas. Hoje, o povo de Deus são aquelas pessoas que creem em Cristo Jesus como o Messias prometido, o enviado de Deus, quando olham para ele no alto daquela cruz e sabem que ele morreu, mas também enxergam o túmulo vazio no domingo pela manhã. Aquele crer que Cristo morreu é muito simples e é fácil. Quero ver é crer que ele ressuscitou dentre os mortos, ali está a diferença. Assim está escrito em 1 Pedro 2, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Em Cristo, só em Cristo, nós somos povo de Deus. No entanto, é importante observar que Deus nos torna seus filhos. É Deus quem nos torna seu povo, sua nação santa, sacerdotes reais, isto é, sacerdotes do Rei dos Reis. É Ele quem nos torna propriedade exclusiva dEle. Isso é uma ação dEle. E é interessante nós pensarmos que Deus nos escolhe, mas ao mesmo tempo Ele não quer que nós estejamos felizes sozinhos. Ele não quer que conhecemos a sua graça e a sua misericórdia e desfrutemos dela sozinhos. Ele quer que compartilhemos essa boa notícia para todas as pessoas. Ele quer trazer a felicidade do céu ao coração da sua família, do seu município
do seu estado e é da nossa nação. Todo cristão, mesmo estando sozinho, é claro que ele pode se sentir com a felicidade completa, porque Deus está com ele. A razão da sua felicidade é Deus, e Deus continua abençoando ele de maneira especial, mesmo que ele esteja sozinho, ou na fé, ou em um ambiente sozinho, mas Deus está ali. A salvação é individual, o perdão é individual, a paz de Deus em Cristo é individual. No entanto, ele diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus não quer somente abençoar a sua vida, mas quer abençoar toda a nação onde você vive. Vamos pensar assim. Eu tenho aqui, vamos fazer de conta que essa é a nossa nação. Esta caixa é a nossa nação. É composto de homens, mulheres, crianças, animais, a natureza que nós podemos desfrutar dela. É o nosso país. E todo o país, ele também é constituído por autoridades. Por autoridades que governam o Estado. Essas autoridades, podemos nomeá-las. Vamos começar pelo nosso prefeito, nossos deputados, senadores, que são responsáveis por estabelecer leis. O STF, que ali está colocado para cuidar da Constituição e julgar segundo a mesma, e de acordo com que o poder legislativo faz leis. Essa é a função do STF. Para que tudo funcione bem, então, todos dentro desse país, eles têm algo que deve sim estar acima de tudo e de todos, que é a Constituição. É a lei maior, onde não deveria olhar nem para rico, nem para pobre, nem para homem, para mulher, mas as leis devem servir para todos. O desejo de Deus é que essas pessoas, do menor ao menor, sejam felizes. Deus não quer que um grupo de pessoas seja feliz e os outros massacrados. Procurei então saber o que é felicidade, porque ele diz que é uma nação feliz. E dentre muitas definições de feliz, lá quase no finalzinho do dicionário Michaelis online, encontrei lá na 7ª definição, escrito o seguinte: que goza da graça ou da proteção de Deus, abençoado, bendito, louvado, felizes os que seguem os ensinamentos do Senhor. Isso é o que consta lá, está lá no dicionário, quiserem depois procurar. Muito bem, então ele está definindo que feliz é uma pessoa, um cristão, que tem a proteção de Deus. Esta pessoa, ela é abençoada, ela é bendita, ela é louvada. Louvada no sentido das pessoas olharem e dizerem: como pode esse cara ser feliz? Também conclui dizendo: felizes os que seguem os ensinamentos do Senhor. Excelente definição para feliz. Porém, precisamos definir agora quem é esse Deus e Senhor que o dicionário traz. Vamos pegar pelo dicionário.
Podemos então, junto com isso, trazer o versículo 12 do texto do Salmo 33. Feliz a nação. Isto é, a nação que tem a proteção de Deus, que é abençoada, que é bendita e louvada, cujo Deus é o Senhor. Mas nós precisamos definir então quem é esse Senhor. E a Bíblia define. De acordo com a Bíblia, é o Deus que criou o mundo e tudo que existe, é Ele que mantém o mundo ainda em pé. É Ele que mantém, que sustenta o mundo em pé. É o Deus que soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. O Deus que prometeu e enviou Jesus Cristo, o Messias. E que depois manda o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós olhamos e vamos procurar uma definição melhor. Vamos olhar em Êxodo, por exemplo. Lá diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas vamos olhar um pouquinho mais para não ficar só com uma. É o mesmo Deus de Josué, que disse para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então este Senhor, que condena a idolatria em vários textos bíblicos, o principal já citado aqui, que nós inclusive citamos antes da confissão dos pecados, que diz que um idólatra não entra nos céus, um idólatra não herdará o reino. Então Deus quer que neste lugar mais alto, Ele quer estar no lugar mais alto de uma nação. Então, o lugar de Deus é sobre todos. Deus quer que a nossa Constituição, nosso presidente, nossos deputados, senadores, nosso governador, prefeito, estejam governando segundo a sua vontade. Então nós precisamos pensar como nossa nação pode ser feliz. Como pode contar com a proteção de Deus? Como posso querer que a minha nação seja abençoada, bendita, louvada por outras nações, se nossas autoridades estão querendo colocar o Estado como Deus? Como pode a nossa nação ser abençoada por Deus se querem colocar outro Deus e fazer com que o povo seja idólatra? Como um cristão pode concordar, defender, ou como nós podemos nos calar e achar que tudo isso é normal? Como posso pedir a bênção de Deus se estamos sendo coniventes com a idolatria? Nos calamos.
Como posso pedir a bênção de Deus se estamos calados e aceitando tudo de forma pacífica? Aceitando que seja praticado o aborto. Não podemos querer dizer que não concordamos se votamos ou defendemos depois de saber de todas estas coisas. Uma nação que quer aprovar a todo custo que seja ensinado para as nossas crianças, desrespeitar os pais. Já foi falado que o pai é um opressor e o filho tem que se opor a ele. Estão querendo ensinar nossos filhos e netos que pode tudo. Mulher com mulher, homem com homem, 2 homens e uma mulher, enfim, uma salada de fruta que quiser fazer. Como é que a gente pode ser feliz? Como posso esperar a bênção de Deus sobre a minha nação se aqueles que dizem ser o povo de Deus estão repreendendo o pastor? Eu não estou falando em política, gente. Eu estou ensinando a palavra. Ou a palavra de Deus não condena essas coisas? E o cristão tem que se aprender a política assim. Acabamos de cantar, seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Para quê? Para que conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Como posso pedir para Deus ser gracioso, que nos abençoe e resplandeça o seu rosto sobre nós, se nós estamos concordando com tudo isso? Estamos concordando que o nosso país, nossa nação seja tornada idólatra? Não podemos pedir para que o rosto de Deus resplandeça sobre a nossa nação se estamos ajudando a promover as obras das trevas. E eu não vou ser conivente com isso. Eu vou dizer como Josué disse: quiseres servir a outros deuses, fique à vontade. Mas eu vou continuar servindo a esse Deus. Olhemos para as nações onde os poderes querem que o Estado seja Deus. Olhemos, nós temos exemplos. Um comunismo, socialismo ou um capitalismo exagerado. Coreia do Norte é o primeiro país no Portas Abertas que mais mata cristãos. Vão procurar. Continente africano, dos 50 países citados pelo Portas Abertas, 20 são do continente africano. Onde matam cristãos todos os dias, porque o Estado quer ser Deus. China, perseguição aos cristãos. Inclusive estão entregando o nosso país para a China. Um país que controla a igreja com identificação facial. Um país onde eles entram para render culto a Deus, a primeira coisa que aparece é a imagem do seu presidente para ser reverenciada. É esse país que está estragando e fazendo um grande estrago em nosso país. Cuba,
perseguição aos cristãos. Nicarágua, nem uma olhada. Deus sempre irá abençoar a vida de um cristão. O cristão lá na Coreia do Norte, que é o primeiro país citado no Portas Abertas, eu tenho certeza que espiritualmente ele é completamente feliz. Mas o texto fala que se toda a nação tem o Senhor, o Criador, o Redentor e Consolador como Deus, a vida de todos os seus moradores será abençoada. Deus não tem interesses que só eu seja feliz. Por isso ele diz, vão e falem, deem a boa notícia para as outras pessoas. Olhamos para vários textos bíblicos, por exemplo, Salomão, quando assumiu o povo para governar, olha a primeira coisa que ele pediu, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa ou à frente deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Ele sabia que ele dependia da sabedoria do céu, e ele foi na fonte, ele foi no lugar certo. Todos os reis que governaram segundo o Senhor foram bem-sucedidos, mas todos que se desviaram trouxeram desgraça para a sua nação e para a sua vida particular. Nós, pelo menos eu penso, que ainda teremos a oportunidade de votar. Porém, precisamos pensar bem em quem votar. O nosso presidente, ele tem tanta liberdade de crer ou não crer, assim como eu tenho e como vocês têm. Ele não precisa, se ele não quiser crer, que não creia, mas que respeite a Constituição do nosso país, que respeite o seu povo que mora, e ainda a maioria no Brasil cristãos. Deixe nossos filhos na escola em paz e não invista nosso dinheiro para torná-los idólatras. Porque quem tem pai, quem tem filho que não crê em Jesus sabe a dor que é. Porém, se ele acreditar e governar segundo a palavra do Senhor, então toda a nação será feliz. Uma coisa, irmãos, podemos descansar e confiar. Deus sabe de todas as coisas e observa. Como diz o nosso texto, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder do seu exército. Como cristão, não consigo ver o coração, mas eu também não preciso ver. Deus enxerga, Deus sabe, e Ele observa com os detalhes, porque Ele tem poder. A sua palavra é tão poderosa a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos humanos. Deus sabe o que passa no seu coração e na sua alma. Ninguém escapará do juízo de Deus. Ninguém, por mais que esteja sentado no seu trono e governe, pois esse poder tem tempo para acabar e vai acabar. E diante do trono, diante do Todo-Poderoso, não adianta lamentar, não adianta dar desculpas.
Para mim não importa se é direita, se é esquerda, se é Lula, se é Bolsonaro, ou se seja você mesmo. Ninguém está acima de Deus. Para mim não importa quem é. No momento que alguém ataca isso aqui, tem que sim mexer com os cristãos. Não vamos sair revidando, matando, mas precisamos sim enxergar a realidade, precisamos sim admitir a realidade. Para nós cristãos, quando as leis ferem a palavra de Deus, continuaremos afirmando: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E desse posicionamento nós não podemos sair. Se vão matar, paciência. Para os cristãos, então, Deus está dizendo: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Então, a resposta à nossa fé que recebemos, podemos dizer: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio, nosso escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Descansem no Senhor. Continuem firmes no Senhor. Orem. A nossa luta é de joelho dobrado. A nossa luta é a palavra da verdade. É a única arma que Deus nos deu, é a palavra. E como é que eu vou usar essa palavra se eu me calar diante das injustiças que estão acontecendo? De levar nossas crianças. E nós vamos, com todo o conhecimento, com toda a experiência de vida, nós vamos cruzar os braços. Continuemos na verdade. Continuemos com a cabeça da igreja, que é Cristo, e nenhum outro. Não vai ter outra cabeça na igreja, a não ser Cristo, o nosso bom pastor. E como ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas seguirão o seu bom pastor. Nele o nosso coração continua confiando. Em Cristo, o rosto de Deus continua resplandecendo para todos. Quando ele foi elevado no alto daquela cruz, e lá deu a sua vida, o rosto de Deus estava resplandecendo para todas as nações. Deus quer abençoar a nossa nação, mas Ele também quer abençoar todas as outras. Assim como o povo no Antigo Testamento era para ser uma bênção para todos, nós também, como cristãos, devemos ser uma bênção para todos. E aí nós podemos dizer o que diz lá no versículo 22, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Seja sobre nós, Senhor. Fique sobre nós, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, fique sobre nós. Este final de semana, nós lembramos o Dia dos Pais. Um dia muito especial, uma pessoa especial. Certamente um momento feliz para ti como filho, mas também para ti como pai. Eu espero que você tenha um coração agradecido como pai que você é. Eu sei que ser pai tem suas dificuldades, tem suas lutas, tem seus desafios, mas é uma bênção.
Filhos, se vocês querem dar um grande presente aos seus pais, acima de tudo, sejam fiéis. Se vocês forem fiéis, vocês já estão deixando o coração e a alma do Pai satisfeitos e felizes, louvando a Deus. Mas é interessante, Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a nossa casa. Deus quer abençoar o nosso município, o nosso estado, o nosso país, a nossa nação. Que a nossa nação seja muito feliz e abençoada pelo nosso Deus, para que as outras nações vejam e louvem ao Senhor através do nosso exemplo. Que continuemos firmes. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém.